Ela aceitou cuidar do bebê de um multimilionário que todos diziam nunca enxergar. Mas quando começou a observar de perto, percebeu algo que ninguém havia notado. E a verdade ia mudar tudo. Juliana olhou para a conta de luz vencida em cima da mesa e sentiu o estômago apertar. Mais uma semana sem emprego e o dinheiro do último trabalho já tinha acabado. Sentada no sofá desgastado do apartamento minúsculo que mal conseguia pagar, ela abriu o celular pela 100ª vez naquele dia, procurando qualquer vaga que pudesse aceitar. Tinha experiência como babá, referências excelentes, amor genuíno por crianças. Mas o mercado estava difícil, e as famílias queriam gente com currículo cheio de cursos caros que ela não podia pagar. Passou por 3 entrevistas naquela semana. Todas disseram que iam ligar de volta. Ninguém ligou. Foi quando viu o anúncio. Procura-se babá com experiência para cuidar de bebê de 6 meses. Regime de dedicação exclusiva. Salário compatível com o mercado premium. O valor que aparecia na descrição fez Juliana piscar várias vezes para ter certeza que estava lendo certo. Aquilo era 5 vezes mais que qualquer trabalho como babá que ela já tinha visto. 5 vezes. Tinha que ser pegadinha, mas algo dentro dela disse para tentar. Preencheu o formulário com mãos trêmulas, anexou currículo, referências, até foto. Apertou enviar e suspirou. Provavelmente era golpe, mas não custava nada tentar. 2 horas depois, o telefone tocou. A voz do outro lado era formal, quase robótica. Uma mulher que se apresentou como Helena, coordenadora de recursos humanos. Fez perguntas diretas, objetivas, sem aquele papo amigável que costumava rolar em entrevistas. Juliana respondeu tudo com sinceridade. Falou da experiência com gêmeos recém-nascidos, do trabalho com uma família que viajava muito, das noites em claro que nunca a incomodaram porque amava ver bebês crescerem saudáveis. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. A entrevista presencial será amanhã às 10 da manhã. Endereço será enviado por mensagem. Vista-se adequadamente. Desligou antes de Juliana conseguir perguntar qualquer coisa. Na manhã seguinte, Juliana pegou 2 ônibus para chegar ao endereço. Quando desceu na região, percebeu que estava num dos bairros mais caros da cidade. Casarões enormes, carros importados estacionados, muros altos com câmeras de segurança. Ela olhou para a roupa simples que vestia e sentiu um aperto no peito. Talvez não devesse ter vindo, mas já estava ali. O endereço levava para um portão gigante de ferro com detalhes dourados. Apertou o interfone e uma câmera se moveu na direção dela. A voz de Helena saiu do alto-falante. Juliana? Sim, sou eu. O portão se abriu sozinho com um som eletrônico suave. O que Juliana viu do outro lado tirou o fôlego dela. Não era uma casa. Era praticamente um palácio. Jardim imenso com fontes, gramado perfeito, árvores podadas com precisão cirúrgica. A casa em si tinha 3 andares visíveis, toda em tons claros, vidros enormes, uma arquitetura que ela só via em revista. Helena estava esperando na entrada. Mulher de meia idade, cabelo preso num coque apertado, roupa social impecável. Cumprimentou Juliana com um aperto de mão firme e a conduziu para dentro. O interior era ainda mais impressionante. Piso de mármore que refletia como espelho, escadaria ampla que subia em curva, lustres de cristal que pareciam custar mais que tudo que Juliana possuía na vida. Obras de arte nas paredes, silêncio absoluto, como se a casa inteira prendesse a respiração. Siga-me, Helena disse sem olhar para trás. Subiram a escadaria e percorreram um corredor longo com portas fechadas dos 2 lados. Helena parou na frente de uma porta entreaberta no final do corredor. Bateu de leve e empurrou. O quarto era enorme, berço de madeira nobre no centro, decoração toda em tons suaves, brinquedos educativos organizados nas prateleiras. Mas o que prendeu a atenção de Juliana foi o bebê deitado no berço. Theo, 6 meses, cabelos claros e finos, roupinha impecável. Estava acordado, olhando para o teto com aquela expressão neutra que bebês às vezes têm. Juliana se aproximou instintivamente, com o sorriso que sempre usava ao ver crianças. Oi, lindinho, ela disse baixinho.
estendendo a mão para tocar o bracinho dele. Theo não reagiu. Juliana balançou a mão na frente do rosto dele. Nada. Aproximou mais, tentou fazer carinho. O bebê continuou olhando para o teto, como se ela não estivesse ali. Foi quando percebeu. Theo não estava focando em nada. Os olhinhos dele não acompanhavam o movimento. Não piscavam quando ela chegava perto. Era como se ele não a estivesse vendo. Ele nasceu com uma condição delicada. Helena disse atrás dela, voz sem emoção. Não enxerga. Nunca vai enxergar. O pai contratou os melhores especialistas. Todos confirmaram o mesmo resultado. Juliana sentiu o coração apertar. Um bebê tão pequeno, tão lindo, sem poder ver o mundo. Mas a forma como Helena falou, tão fria, tão distante, incomodou ainda mais. E o pai? Juliana perguntou baixinho. Como ele está lidando com isso? Helena não respondeu de imediato. Apenas ajeitou uma pasta que carregava debaixo do braço. O pai é o Sr. Gabriel Monteiro. Empresário, dono de várias companhias, homem muito ocupado. Por isso precisa de alguém dedicado exclusivamente ao Theo. E a mãe? O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. A mãe não está mais entre nós. Complicações no parto. Juliana fechou os olhos. Aquele bebê tinha perdido a mãe ao nascer e agora tinha que lidar com uma condição permanente. E o pai era um empresário ocupado demais para estar presente. A situação era devastadora. Vamos para a entrevista formal, Helena disse, já se virando. Desceram para um escritório no primeiro andar. Sala enorme com estantes de livros, mesa de vidro, cadeiras de couro. Helena sentou-se de um lado e indicou para Juliana sentar do outro. O trabalho exige dedicação total. Você dormirá aqui durante a semana. Folga aos domingos. Salário conforme anunciado, mais benefícios. Mas há regras estritas. Helena abriu a pasta e tirou um contrato imenso. Primeira regra: discrição absoluta. Nada do que acontecer nesta casa pode ser comentado fora daqui. Segunda regra: você seguirá à risca as orientações médicas e as rotinas estabelecidas. Nada de improvisar. Terceira regra: o Sr. Gabriel não gosta de ser incomodado com questões que você pode resolver sozinha. Juliana ouviu tudo, mas algo estava incomodando ela desde que viu Theo. E quanto à estimulação do bebê? Ela perguntou. Sei que ele não enxerga, mas os outros sentidos podem ser trabalhados. Conversar, cantar, tocar música. Helena a interrompeu com um gesto de mão. Os especialistas já definiram a rotina de cuidados. Você deve segui-la. Não crie falsas esperanças. Falsas esperanças. A frase ecoou na cabeça de Juliana. Era como se já tivessem desistido daquele bebê antes mesmo de tentar alguma coisa. Mas bebês precisam de afeto, de estímulo. Mesmo sem enxergar, ele pode... Juliana. Helena cortou novamente, agora com um tom mais duro. A posição exige que você siga instruções, não que as questione. Se não está confortável com isso, podemos encerrar aqui. Juliana olhou para o contrato na mesa. Pensou nas contas vencidas, no aluguel atrasado, na geladeira vazia. Pensou no bebê lá em cima, sozinho naquele quarto enorme, sem mãe, com um pai ausente e uma equipe que tratava ele como um problema a ser gerenciado. Tinha algo muito errado ali. Ela sentia nas entranhas, mas também sentia que aquele bebê precisava de alguém. Alguém que enxergasse ele como criança, não como condição médica. Eu aceito, ela disse, segurando o olhar de Helena. Helena assentiu. Empurrou o contrato para frente junto com uma caneta. Juliana assinou cada página, sentindo que estava entrando em algo muito maior e mais complicado do que imaginava. Quando terminou, Helena guardou o contrato na pasta e se levantou. Você começa amanhã. Traga suas coisas. Seu quarto fica ao lado do quarto do Theo. Qualquer dúvida, me procure. E o Sr. Gabriel? Vou conhecê-lo? Ele está viajando a trabalho. Volta na semana que vem. Juliana saiu daquela casa com a cabeça girando. Aceitou um emprego em uma mansão, cuidando de um bebê sem mãe, com um pai ausente e uma equipe que parecia ter desistido de tudo. Mas enquanto voltava de ônibus para casa, a imagem de Theo não saía da cabeça dela. Aqueles olhinhos que não focavam em nada, aquele corpinho tão pequeno e frágil, aquele silêncio pesado no quarto. Algo estava errado, muito errado.
E Juliana tinha a sensação de que ia descobrir coisas que ninguém naquela casa queria que ela descobrisse. No dia seguinte, ela voltou com uma mala pequena e o coração apertado. Entrou naquela mansão sem saber que os próximos dias iam mudar não só a vida dela, mas principalmente a vida de Theo e de Gabriel. Porque às vezes a pessoa certa chega no momento certo. E Juliana estava prestes a provar que amor e atenção fazem milagres que a medicina sozinha não consegue explicar. O primeiro dia de Juliana naquela mansão foi mais perturbador do que qualquer pesadelo. Ela acordou às 5 da manhã no quarto que ficava ao lado do de Theo. Arrumou-se rapidamente e foi até o berço dele. O bebê estava acordado, quietinho, olhando para o nada com aquela expressão vazia que partia o coração. "Bom dia, meu amor." Ela sussurrou, tocando o rostinho dele com carinho. Theo não reagiu. Não sorriu, não mexeu a cabeça, nada. Mas Juliana não se deixou abater. Pegou ele no colo com todo cuidado e começou a falar baixinho enquanto preparava a mamadeira. "Você é tão lindo, sabia? Hoje a gente vai passar o dia inteiro juntos. Vou cuidar de você direitinho." Foi descendo a escada com Theo nos braços quando ouviu vozes vindas da cozinha. 2 funcionárias conversavam enquanto preparavam o café da manhã. Quando viram Juliana, pararam de falar na hora. "Bom dia!" Juliana cumprimentou com um sorriso. As 2 responderam com acenos de cabeça, mas os olhares eram estranhos. Não hostis, mas distantes, como se estivessem avaliando ela. "Você é a nova babá do bebê?" Uma delas perguntou enquanto cortava frutas. "Sou, me chamo Juliana." "Eu sou Marta, essa aqui é Regina. A gente trabalha aqui há anos." Juliana assentiu, ajeitando o Theo no colo. "Prazer em conhecer vocês." Marta olhou para o bebê e fez uma expressão difícil de decifrar. Parecia pena misturada com desconforto. "Coitadinho," ela murmurou. "Tão pequeno e já com tanto problema." "Ele não é problema," Juliana corrigiu, a voz saindo mais firme que pretendia. "Ele é um bebê lindo que precisa de cuidado." Regina trocou um olhar com Marta, como se dissesse, "Lá vem mais uma cheia de ilusões." "Você ainda não entendeu como as coisas funcionam aqui," Regina disse, voltando a lavar louça. "Melhor não se apegar muito." A frase gelou Juliana. Não se apegar? A um bebê de 6 meses? Mas ela não respondeu. Apenas pegou a mamadeira que estava no balcão e voltou para o quarto de Theo. Sentou na poltrona confortável ao lado do berço e começou a alimentá-lo. O bebê mamava devagar, mecanicamente, sem aquela agitação que bebês costumam ter. Enquanto dava a mamadeira, Juliana começou a cantar baixinho. Uma canção de ninar que a mãe dela cantava quando era criança. A voz saía suave, embora o coração estivesse apertado. Foi quando aconteceu. Os lábios de Theo se curvaram levemente. Não era um sorriso completo, mas era alguma coisa, uma reação. Juliana sentiu o coração acelerar. Continuou cantando, agora com mais emoção, e viu que o corpinho dele relaxou. Ele estava reagindo ao som da voz dela. "Você está me ouvindo, não está?" Ela sussurrou emocionada. "Você me ouve, meu amor." Passou a manhã inteira conversando com Theo. Contava histórias, descrevia os objetos do quarto, cantava músicas. E percebeu que sempre que ela falava, o bebê ficava mais calmo, mais relaxado. Ele a ouvia, ele reagia. Mas quando Helena apareceu para a inspeção da tarde, Juliana foi repreendida. "Você está conversando demais com ele," Helena disse, olhando para Theo no berço com aquela expressão fria de sempre. "Não é necessário." "Mas ele reage quando eu falo," Juliana argumentou. "Vi ele sorrir quando cantei." "Reflexos involuntários. Os médicos já explicaram. Não crie expectativas fantasiosas." "Helena, eu trabalho com bebês há anos. Sei a diferença entre reflexo e reação emocional." Theo me ouve e responde. Helena fechou a cara. "Juliana, você está aqui há um dia. Os especialistas acompanham Theo desde que nasceu. Confie neles, não nas suas impressões." E saiu do quarto sem dizer mais nada. Juliana ficou ali parada, olhando para Theo, sentindo uma raiva surda crescendo no peito. Como podiam tratar aquele bebê como se ele fosse apenas uma condição médica? Como podiam achar que conversar com ele era perda de tempo? Nos dias seguintes, a rotina continuou estranha. Juliana cuidava de Theo com todo o amor do mundo.
mas percebia que o resto da equipe tratava ele como se fosse um objeto frágil que precisava ser mantido funcionando. Ninguém conversava com ele, ninguém cantava, ninguém brincava e o pior, ninguém falava sobre Gabriel. O pai de Theo continuava viajando e cada vez que Juliana perguntava quando ele voltaria, as respostas eram vagas. Logo, em breve, quando os negócios permitirem. Era como se Gabriel tivesse abandonado o filho. Uma tarde, enquanto Theo dormia, Juliana desceu para pegar água e encontrou Marta e Regina conversando baixinho na cozinha. Quando a viram, tentaram mudar de assunto, mas Juliana percebeu. Vocês estavam falando do Gabriel? Ela perguntou direto. As duas se entreolharam, desconfortáveis. Não é da nossa conta, Marta murmurou. Eu cuido do filho dele. Acho que é da minha conta sim. Regina suspirou e baixou a voz. O patrão não é ruim, sabe? Mas desde que a esposa dele se foi, ele mudou completamente. Não é mais o mesmo. A esposa, a mãe de Theo, Marta assentiu, os olhos marejando. Dona Camila era um amor de pessoa. Sonhava em ser mãe. Quando descobriu que estava grávida, a casa inteira vibrou. Ela planejava tudo. Comprou cada detalhe do quarto do bebê. Escolheu o nome com tanto carinho. E o que aconteceu? O parto foi difícil. Muito difícil. Camila não resistiu. E quando disseram para o Gabriel que o bebê tinha aquela condição, ele desmoronou. Regina limpou uma lágrima que escorreu. Ele culpa o Theo, entende? Na cabeça dele, perdeu a esposa por causa do filho. E o filho nem vai poder enxergá-lo. É como se tudo tivesse dado errado ao mesmo tempo. Juliana sentiu o peito apertar tanto que mal conseguia respirar. Mas não é culpa do Theo. Ele é um bebê inocente. A gente sabe, Marta disse. Mas o patrão não consegue ver isso. Por isso evita o menino. Acha que se não se apegar, vai doer menos. A informação caiu como uma bomba na cabeça de Juliana. Gabriel não estava viajando porque era ocupado. Estava fugindo. Fugindo do próprio filho porque não suportava a dor de olhar para ele. Tem mais uma coisa. Regina sussurrou, olhando para os lados para ter certeza que ninguém mais ouvia. O patrão recebe médicos aqui direto. Toda semana vem alguém diferente avaliar o Theo. Todos dizem a mesma coisa. E toda vez que um médico confirma o diagnóstico, o patrão afunda mais. E vocês nunca questionaram isso? Juliana perguntou, tentando controlar a indignação. Questionar o quê? A gente não entende de medicina. Se os doutores dizem que não tem jeito, quem somos nós para duvidar? Juliana voltou para o quarto com a cabeça fervendo. Sentou na poltrona ao lado do berço de Theo e ficou olhando ele dormir. Que situação devastadora. Um bebê que perdeu a mãe. Um pai que não conseguia olhar para ele. Uma equipe que o tratava como caso perdido. Mas você não é caso perdido, ela sussurrou, acariciando a mãozinha dele. Você é um milagre esperando para acontecer. Foi então que decidiu. Ia observar Theo com atenção. Ia anotar cada reação, cada resposta, cada pequeno sinal. Porque alguma coisa dentro dela gritava que havia mais naquela história do que todos estavam vendo. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Juliana pegou um caderno que trouxe na mala e começou a escrever. Primeiro dia, Theo reagiu ao som da minha voz. Sorriu levemente quando cantei. Ficou mais calmo quando conversei com ele. Segundo dia, percebi que quando aproximo objetos que fazem som, ele move a cabeça na direção. Pode ser reflexo, mas parece intencional. Terceiro dia, hoje segurei a mãozinha dele e cantei. Ele apertou meu dedo, forte, como se estivesse respondendo. A cada dia, as anotações aumentavam. E Juliana percebia padrões que ninguém mais estava vendo. Theo não era uma criança apática. Era uma criança que ninguém estimulava. Ninguém conversava. Ninguém tocava com afeto. Uma semana depois de começar o trabalho, Helena apareceu no quarto com uma notícia. O senhor Gabriel volta amanhã. Ele quer conhecer você. Juliana sentiu o coração acelerar. Finalmente ia conhecer o pai de Theo. Finalmente ia poder conversar com ele sobre o filho. Mas Helena continuou, e o tom era de aviso. Seja breve ao falar com ele. Não o incomode com detalhes desnecessários. E principalmente não encha a cabeça dele com falsas esperanças sobre o Theo. Falsas esperanças? Juliana repetiu, sentindo a raiva voltar.
Ou verdades que vocês não querem enxergar? Helena estreitou os olhos. Cuidado, Juliana. Você é nova aqui. Não sabe de tudo. Então me explique. Por que vocês desistiram desse bebê antes mesmo de tentar? Porque a realidade é cruel. E quanto antes você aceitar isso, melhor para todos, principalmente para você. Helena saiu do quarto, deixando Juliana tremendo de indignação. Naquela noite, enquanto embalava Theo nos braços, ela sussurrou para ele: seu pai volta amanhã, meu amor. E eu vou fazer ele enxergar o que eu estou vendo. Vou fazer ele entender que você não é o que os médicos dizem. Você é muito mais. Theo mexeu a cabecinha, como se concordasse. E Juliana soube, naquele momento, que estava prestes a confrontar um homem destroçado pela dor. Um homem que preferia acreditar que o filho não tinha jeito a arriscar-se a pegar e sofrer ainda mais. Mas ela não ia desistir. Porque às vezes quem está de fora vê o que quem está dentro não consegue enxergar. E Juliana estava vendo um milagre acontecendo bem na frente dos olhos de todo mundo. Um milagre que ninguém queria acreditar. Gabriel Monteiro chegou na mansão numa tarde chuvosa. Juliana ouviu o som do carro entrando na garagem e sentiu o estômago revirar. Estava no quarto de Theo, trocando a fralda dele e cantando baixinho, quando ouviu passos firmes subindo a escada. A porta se abriu sem aviso. O homem que entrou era alto, ombros largos, terno impecável mesmo depois de horas de viagem. Mas foi o rosto dele que chocou Juliana. Olheiras profundas, mandíbula travada, olhos que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Ele não tinha mais de 35 anos, mas parecia ter vivido 100. Gabriel olhou para o berço onde Theo estava deitado. Por uma fração de segundo, alguma coisa passou pelo rosto dele. Dor, talvez. Arrependimento. Mas desapareceu tão rápido quanto veio. Você é a nova babá, ele disse sem fazer pergunta. Juliana. Ela respondeu tentando sorrir. É um prazer conhecê-lo, Sr. Monteiro. Ele não retribuiu o sorriso. Apenas deu mais um passo para dentro do quarto, mas manteve distância do berço, como se houvesse uma barreira invisível que ele não podia atravessar. Helena falou bem de você. Disse que é competente e segue as instruções direitinho. Juliana engoliu seco. Não era hora de confrontar, não ainda. Eu me esforço para cuidar bem do Theo. A menção do nome do filho fez Gabriel fechar os olhos por um segundo. Ele está bem alimentado? Dormindo nas horas certas? Está. Mas, Sr. Monteiro, eu gostaria de conversar com o senhor sobre algumas coisas que tenho notado. Se ele está saudável e seguindo a rotina, não há mais nada para conversar. Gabriel cortou, a voz saindo mais dura. Qualquer problema, fale com Helena. Não é problema. É sobre as reações dele. O Theo responde quando eu converso, quando canto. Ele sorri, ele... Reflexos. Gabriel interrompeu novamente, agora virando-se para sair. Os médicos já explicaram. Não confunda reflexos com consciência. Mas, Sr. Monteiro... Juliana. Ele se virou na porta, e o olhar dele era tão pesado que ela sentiu nas pernas. Eu contratei você para cuidar do meu filho, não para me encher de esperanças que não existem. Faça seu trabalho. Só isso. E saiu, fechando a porta com um baque surdo. Juliana ficou ali parada, o coração batendo descompassado. Aquele homem não estava fugindo só de Theo. Estava fugindo da própria dor. E no processo, estava abandonando o filho. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Juliana não conseguiu descansar. Ficou andando pelo quarto, pensando em tudo que tinha visto desde que chegou ali. Os médicos que visitavam sempre. Os relatórios que Helena guardava às 7 chaves. A forma como Gabriel evitava o próprio filho. Algo não fechava. Ela esperou até ter certeza que todos estavam dormindo. Depois, desceu as escadas em silêncio, descalça, com o coração acelerado. O escritório de Gabriel ficava no primeiro andar. Ela tinha visto Helena entrando lá várias vezes com pastas grossas. A porta estava trancada. Juliana voltou para a cozinha e pegou uma chave reserva que Regina mencionou ficar numa gaveta. Voltou para o escritório com mãos trêmulas. A chave girou com um clique suave. Entrou e fechou a porta atrás de si. O escritório era enorme, organizado, cheirando a couro e papel. Uma mesa de madeira nobre dominava o centro, com um computador desligado e várias pastas empilhadas. Juliana foi direto para o arquivo lateral.
Demorou 15 minutos até encontrar a pasta com o nome de Theo. Sentou na cadeira e começou a ler. Eram laudos médicos, dezenas deles. Todos de médicos diferentes, clínicas diferentes, datas diferentes. E todos dizendo praticamente a mesma coisa. Condição visual irreversível. Prognóstico sem possibilidade de alteração. Recomenda-se acompanhamento paliativo. Juliana virou página após página, sentindo o coração apertar a cada novo laudo. Mas foi quando chegou no final da pasta que algo a fez parar. Todos os laudos tinham sido feitos nos primeiros 2 meses de vida de Theo. Nenhum exame novo depois disso. Nenhuma segunda opinião recente. Era como se Gabriel tivesse aceitado o diagnóstico inicial e desistido de procurar alternativas. Mais estranho ainda, todos os médicos eram da mesma rede de clínicas. Clínica Esperança. Todos assinavam relatórios curtos, objetivos, sem muitos detalhes técnicos. E no final de cada laudo, sempre a mesma frase. Acompanhamento do Dr. Augusto Ribeiro. Juliana pegou o celular e pesquisou o nome. Dr. Augusto Ribeiro apareceu em várias matérias. Especialista renomado, amigo pessoal de Gabriel Monteiro, padrinho de casamento dele com Camila. Amigo pessoal. Alguma coisa dentro de Juliana se acendeu. Um médico que era amigo íntimo fazendo todos os diagnósticos? Isso não era estranho? Ela fotografou alguns laudos com o celular, guardou tudo de volta no lugar exatamente como estava e voltou para o quarto sem fazer barulho. Passou a noite sem dormir, lendo e relendo as fotos dos laudos. Quanto mais lia, mais perguntas surgiam. Por que Gabriel não procurou especialistas de fora? Por que aceitou tão facilmente um diagnóstico tão devastador? Por que parou de buscar alternativas? Na manhã seguinte, enquanto dava café para Theo, Helena apareceu no quarto com cara fechada. O Sr. Gabriel quer falar com você. Agora. Juliana sentiu o sangue gelar. Ele descobriu que ela entrou no escritório? Desceu as escadas com as pernas bambas e encontrou Gabriel na sala de estar, olhando pela janela com as mãos nos bolsos. Sente-se, ele disse sem olhar para ela. Juliana sentou na ponta do sofá. Gabriel se virou, e a expressão dele era indecifrável. Marta me contou que você fica horas conversando com Theo. Que canta para ele, conta histórias, brinca. Juliana ergueu o queixo. Sim, faço isso porque acredito que ele merece atenção e carinho. Mesmo sabendo que ele não pode processar isso? Quem disse que ele não pode? Gabriel cerrou os punhos. Todos os especialistas disseram. E se os especialistas estiverem errados? O silêncio que caiu foi sufocante. Gabriel a encarou como se ela tivesse dito uma heresia. Você acha que sabe mais que médicos com décadas de experiência? Não, mas sei o que vejo. Theo reage quando eu falo com ele. Ele sorri, ele se acalma, ele responde. São reflexos. Não são. Juliana se levantou, a emoção tomando conta. Senhor Monteiro, eu trabalho com bebês há anos. Sei a diferença entre um reflexo e uma reação emocional. Seu filho está respondendo porque alguém finalmente está prestando atenção nele. Gabriel avançou na direção dela, a mandíbula travada. Você não sabe do que está falando. Não sabe o que eu passei, o que continuo passando todos os dias. Eu sei que o senhor perdeu sua esposa. E sinto muito por isso, mas está perdendo seu filho também. E ele ainda está vivo. A frase caiu como uma bomba. Gabriel ficou pálido. Os olhos dele brilharam com algo entre raiva e desespero. Saia da minha frente. Senhor Monteiro, saia! Juliana recuou, assustada. Nunca tinha visto alguém tão destroçado. Subiu correndo para o quarto de Theo e fechou a porta, encostando-se nela com o coração disparado. Tinha ido longe demais. Ia ser demitida. Ia perder o emprego e Theo ia ficar sem ninguém que realmente se importasse com ele. Mas então algo aconteceu. Theo começou a chorar. Não era o choro comum de bebê com fome ou fralda suja. Era um choro angustiado, como se ele tivesse sentido a tensão no ar. Juliana correu até o berço e pegou ele no colo. Calma, meu amor. Está tudo bem. Começou a cantar, a voz tremendo, e aos poucos Theo foi se acalmando. Ele encostou a cabecinha no ombro dela e soltou um suspiro. Foi quando Juliana percebeu algo que a fez gelar. Theo tinha virado o rostinho na direção da porta, na direção de onde vinha a luz do corredor.
Ela testou de novo. Tampou a luz com a mão. Theo mexeu a cabeça. Tirou a mão. Theo mexeu de novo. O coração dela quase saiu pela boca. Theo estava reagindo à luz. Não completamente, não com clareza. Mas havia alguma percepção. Alguma coisa que todos os médicos disseram ser impossível. Juliana pegou o celular com mãos tremendo e ligou para um número que tinha anotado. Uma amiga que trabalhava em uma clínica especializada do outro lado da cidade. Ana, sou eu, Juliana. Preciso de um favor urgente. Explicou a situação em detalhes. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Juliana, se o que você está dizendo é verdade, esse bebê precisa ser examinado por outros especialistas. Os exames iniciais podem ter sido incompletos, mas o pai dele aceitou o diagnóstico. Não vai querer ouvir. Então você precisa provar. Traga o bebê aqui. Vou arranjar um horário com a doutora Beatriz. Ela é a melhor que conheço. Juliana desligou o telefone e olhou para Theo nos braços dela. Vamos descobrir a verdade, meu amor. Nem que eu perca o emprego por isso. Porque às vezes, fazer a coisa certa significa arriscar tudo. E Juliana estava prestes a descobrir que a verdade sobre Theo ia abalar aquela mansão inteira até os alicerces. Juliana passou 3 dias planejando cada detalhe. Não podia simplesmente sair pela porta da frente com Theo nos braços sem levantar suspeitas. Helena estava sempre por perto, Gabriel trancado no escritório, e as câmeras de segurança cobriam cada canto da mansão. Mas havia uma janela de oportunidade. Todas as quintas-feiras, Helena saía para reuniões externas e só voltava no final da tarde. Gabriel costumava passar o dia trancado no escritório, evitando qualquer contato com o resto da casa. Marta e Regina ficavam ocupadas com a limpeza nos andares de baixo. Era o momento perfeito. Na quinta-feira de manhã, Juliana vestiu Theo com capricho, colocou ele no bebê conforto e desceu as escadas com o coração batendo tão forte que achava que todos na casa podiam ouvir. Passou pela cozinha tentando parecer casual. Vou dar uma volta com o Theo no jardim. Ela disse para Marta que estava lavando louça. Marta mal olhou para cima. Tá bom, qualquer coisa, a gente está aqui. Juliana saiu pela porta dos fundos, atravessou o jardim imenso e chegou no portão lateral que dava para a rua. Chamou um carro por aplicativo que já estava esperando. Entrou rápido, ajeitou Theo no colo e deu o endereço da clínica. Durante todo o trajeto, ela não conseguia parar de olhar para trás, esperando ver um carro da mansão vindo atrás dela. Mas nada aconteceu. Theo dormia tranquilo, alheio à tempestade que estava prestes a começar. A clínica Nova Visão ficava num prédio discreto no centro da cidade. Ana estava esperando na recepção, os olhos preocupados. Juliana, você tem certeza disso? Se descobrirem... Eu preciso saber a verdade, Ana. Esse bebê merece uma chance real. Ana assentiu e as levou para uma sala onde a doutora Beatriz já estava preparando os equipamentos. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, óculos de aro fino e um sorriso gentil que imediatamente tranquilizou Juliana. Então esse é o pequeno Theo, ela disse, pegando o bebê com cuidado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Começou um exame detalhado que durou quase 2 horas. Usou aparelhos que Juliana nunca tinha visto. Testou reflexos, reações, sensibilidade. Theo chorou algumas vezes, mas se acalmava sempre que Juliana cantava. Doutora Beatriz anotava tudo num tablet, fazendo pausas ocasionais para murmurar coisas que Juliana não conseguia entender. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a médica se sentou e olhou para Juliana com uma expressão séria. Preciso ser franca com você. Os exames que fizemos aqui são muito mais avançados do que os que constam no histórico médico desse bebê. Juliana sentiu o estômago revirar. E o que a senhora descobriu? Theo tem uma condição visual, sim, mas não é irreversível como os laudos antigos sugerem. Na verdade, com os recursos tecnológicos que temos hoje, há possibilidades de tratamento que simplesmente não existiam quando ele nasceu. O coração de Juliana quase parou. A senhora está dizendo que ele pode melhorar? Estou dizendo que há esperança real. Os exames iniciais que vi no histórico foram básicos demais. Faltaram testes fundamentais. É como se tivessem feito uma avaliação superficial e chegado a uma conclusão definitiva sem investigar a fundo. Mas por quê?
Por que um médico faria isso? Doutora Beatriz suspirou. Às vezes, médicos bem-intencionados tentam poupar as famílias de falsas esperanças, especialmente quando há outras tragédias envolvidas. Vi que a mãe dele faleceu no parto. É possível que quisessem evitar mais sofrimento ao pai. Juliana sentiu uma mistura de alívio e raiva. Mas ao fazer isso, condenaram esse bebê. Não necessariamente. Ainda há tempo. Theo tem apenas 6 meses. Se começarmos o acompanhamento adequado agora, as chances de melhora significativa são reais. As lágrimas escorreram pelo rosto de Juliana sem que ela conseguisse controlar. Abraçou Theo com força, sentindo o corpinho quente dele contra o peito. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Mas você precisa entender. Doutora Beatriz continuou, agora com tom mais sério. O pai dele precisa saber disso. E precisa estar disposto a buscar o tratamento adequado. Não posso fazer nada sem o consentimento dele. Juliana assentiu, limpando as lágrimas. Eu sei. Vou contar para ele. Prepare-se para a resistência. Pais que passaram por perdas traumáticas, às vezes preferem aceitar diagnósticos ruins a arriscar ter esperança novamente. Eu sei, mas vou tentar mesmo assim. Voltaram para a mansão no final da tarde. Juliana entrou pela porta dos fundos novamente, rezando para que ninguém tivesse notado a ausência prolongada. Mas quando chegou na cozinha, encontrou Helena em pé ao lado da mesa, os braços cruzados e uma expressão furiosa no rosto. Onde você estava? O sangue de Juliana gelou. Eu levei o Theo para uma volta. Uma volta que durou 4 horas. Helena deu um passo para a frente. Você saiu da propriedade sem autorização. Violou as cláusulas do seu contrato. Eu precisava? Não me interessa o que você precisava. Helena explodiu. Você foi especificamente instruída a não sair com o bebê sem permissão. As câmeras registraram tudo. Você pegou um carro e sumiu por horas. Juliana abraçou Theo com mais força. Eu levei ele a um especialista. O silêncio que caiu foi absoluto. Helena ficou pálida. Você fez o quê? Levei Theo a um especialista de verdade. E descobri que há esperança, que os exames antigos estavam incompletos, que ele pode melhorar. Você não tinha direito de fazer isso, Helena gritou, perdendo completamente a compostura. Não tinha direito de tirar o filho do Sr. Monteiro da propriedade sem autorização. Eu tinha o direito de buscar a verdade. Foi quando a porta do escritório se abriu com força e Gabriel apareceu no corredor, o rosto vermelho de raiva. O que está acontecendo aqui? Helena se virou para ele. Senhor Monteiro, a Juliana levou o Theo para fora da propriedade sem permissão. Violou todas as cláusulas de segurança do contrato. Gabriel olhou para Juliana com uma fúria que ela nunca tinha visto antes. Você fez o quê? Juliana ergueu o queixo, tentando controlar o tremor nas mãos. Levei Theo a uma especialista que fez exames completos, exames que nunca foram feitos antes. Você não tem autoridade para decidir que exames meu filho precisa, mas alguém precisava decidir, porque o senhor desistiu antes mesmo de tentar. A frase ecoou pela casa inteira. Gabriel avançou, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Como ousa julgar minhas decisões? Como ousa questionar os especialistas que acompanharam meu filho desde que nasceu? Porque esses especialistas basearam tudo em exames superficiais. Juliana gritou de volta, sem se importar mais com as consequências. Porque a medicina avançou e hoje existem recursos que não existiam antes. Porque seu amigo pessoal quis poupar o senhor de sofrimento e no processo condenou seu filho. Gabriel ficou paralisado. Do que você está falando? Dr. Augusto Ribeiro, seu amigo. Todos os laudos passaram por ele. Todos chegaram à mesma conclusão sem investigar a fundo. E sabe por quê? Porque ele achou que seria melhor para o senhor aceitar logo, depois de tudo que tinha passado. Você está inventando isso. Estou dizendo a verdade. Juliana pegou o celular e mostrou as fotos dos laudos. Olha aqui. Todos os exames foram feitos nos primeiros 2 meses. Depois disso, nada. O senhor simplesmente aceitou e desistiu. Gabriel pegou o celular com mãos trêmulas e começou a olhar as imagens. Conforme via, o rosto dele mudava. A raiva dando lugar à confusão. A confusão dando lugar ao desespero. Eu confiei nele, ele murmurou.
Augusto era meu amigo, padrinho do meu casamento. Ele me disse que não havia esperança. Ele quis proteger o senhor, Juliana disse, agora com voz mais suave. Mas ao fazer isso, tirou de Theo a chance de ter uma vida melhor. Gabriel caiu sentado numa cadeira, as mãos cobrindo o rosto. O celular caiu no chão com um barulho surdo. Meu Deus, ele sussurrou. O que eu fiz? O que eu fiz com meu filho? Helena estava congelada, sem saber como reagir. Juliana se aproximou devagar, ainda com Theo nos braços. Senhor Monteiro, a doutora que examinou Theo hoje disse que há possibilidades reais de tratamento, que com o acompanhamento adequado, ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que todos pensavam. Gabriel tirou as mãos do rosto. Os olhos estavam vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Eu desperdicei 6 meses, ele disse, a voz quebrando. 6 meses fugindo do meu próprio filho porque não suportava olhar para ele. 6 meses que ele precisou de um pai e eu não estava lá. Mas ainda há tempo. Juliana estendeu Theo para ele. Ainda pode consertar isso. Gabriel olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Levantou-se devagar, as pernas bambas, e pegou Theo nos braços com um cuidado reverente. Theo fez um barulhinho suave e virou a cabecinha na direção da voz do pai. E foi naquele momento, naquele instante preciso, que Gabriel Monteiro finalmente entendeu o que tinha perdido e o que ainda podia recuperar. Gabriel ficou parado no meio da sala, segurando Theo nos braços como se estivesse segurando vidro. O bebê mexeu a cabecinha, procurando alguma coisa, e Gabriel percebeu que estava tremendo. Eu não sei como fazer isso, ele sussurrou, a voz saindo embargada. Não sei como ser pai dele. Juliana se aproximou devagar. Ninguém nasce sabendo, Sr. Monteiro. A gente aprende no caminho. Mas eu desperdicei tanto tempo. Como ele vai me perdoar? Ele é um bebê. Ele não guarda mágoa. Só precisa de você agora. Gabriel olhou para o filho. Realmente olhou pela primeira vez em 6 meses. E algo dentro dele se quebrou completamente. As lágrimas escorreram sem controle enquanto ele apertava Theo contra o peito. Me desculpa, filho. Me desculpa por não ter sido forte o suficiente para você. Theo fez um barulhinho suave, quase como se estivesse respondendo. Gabriel sentou no sofá com as pernas bambas, ainda abraçando o bebê, e Juliana sentou ao lado dele. Helena continuava parada perto da porta, sem saber o que fazer. A fúria que tinha momentos atrás havia dado lugar a algo parecido com constrangimento. Senhor Monteiro, ela começou hesitante. Eu não sabia que os exames estavam incompletos. Dr. Augusto sempre disse. Não, Gabriel a interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Não coloque a culpa só nele. Eu aceitei o diagnóstico porque era mais fácil. Porque se eu acreditasse que não havia esperança, não precisaria sofrer tentando. A sinceridade brutal da confissão deixou todo mundo em silêncio. Mas Juliana não desistiu. Ele continuou, olhando para a babá com gratidão nos olhos. Ela viu o que eu me recusei a ver. Lutou quando eu fugi. Eu quase perdi o emprego. Juliana tentou sorrir através das próprias lágrimas. Mas valeu a pena. Gabriel balançou a cabeça. Você não vai perder emprego nenhum. Na verdade, quero que fique. Que me ensine a cuidar do meu filho. Que me ajude a ser o pai que ele merece. Eu fico, ela respondeu sem hesitar. Vou ficar até ele não precisar mais de mim. Obrigado. Ficaram ali sentados por alguns minutos, apenas observando Theo. O bebê estava acordado, tranquilo, fazendo aqueles barulhinhos fofos que bebês fazem. Era uma cena tão simples, mas tão poderosa, que até Helena sentiu os olhos marejarem. Senhor Monteiro, Juliana disse baixinho. O senhor precisa conversar com o Dr. Augusto. Gabriel fechou os olhos. Eu sei. Não para brigar, para entender. Ele mentiu para mim. Ele tentou proteger o senhor. Do jeito errado, mas tentou. E o senhor precisa de respostas antes de seguir em frente. Gabriel assentiu devagar. Você tem razão. Vou ligar para ele agora. Passou Theo cuidadosamente para Juliana e foi até o escritório. Pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número que conhecia de cor. Dr. Augusto atendeu no segundo toque. Gabriel, que surpresa! Como você está? Augusto, preciso conversar com você. Pessoalmente, agora.
O tom de voz fez o médico hesitar. Aconteceu alguma coisa? Vem aqui, por favor. Já vou. Meia hora depois, Dr. Augusto Ribeiro entrou na mansão com aquela postura confiante de sempre. Era um homem na casa dos 60, cabelos completamente brancos, óculos de grau alto e um sorriso amigável que desaparecia quando estava sério. Gabriel o esperava na sala de estar. Não ofereceu café, não cumprimentou com abraço como sempre fazia. Apenas apontou para a poltrona. Senta. Augusto sentou, percebendo que algo estava muito errado. Gabriel, o que aconteceu? Você me mentiu. O médico empalideceu. Como assim? Os exames do TEL. Você disse que não havia esperança, que a condição era irreversível, que eu deveria aceitar. Gabriel, eu não menti. Eu disse o que os exames mostravam. Exames incompletos. Gabriel explodiu se levantando. Exames superficiais que você fez nos primeiros 2 meses e nunca mais repetiu. Você me convenceu a desistir do meu filho sem nem tentar buscar alternativas. Augusto ficou em silêncio, o rosto ficando vermelho. Eu hoje levei meu filho a uma especialista. Gabriel continuou, a voz tremendo de emoção. Ela fez exames que você nunca fez. E sabe o que descobriu? Que há possibilidades reais de tratamento. Que com os recursos de hoje, Theo pode ter uma vida muito melhor do que você me disse que teria. Gabriel, eu estava tentando te proteger. Proteger? Proteger? Gabriel gritou, sem conseguir mais se controlar. Você tirou de mim 6 meses com meu filho. 6 meses que eu poderia ter estado ao lado dele, lutando por ele, amando ele. E tudo porque você achou que sabia o que era melhor para mim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Gabriel sem que ele se importasse. Augusto levantou-se tentando se aproximar, mas Gabriel recuou. Você era meu amigo, Gabriel disse, a voz saindo como sussurro dolorido. Padrinho do meu casamento. Estava lá quando Camila morreu. Eu confiei em você completamente. E foi por isso que quis te poupar, Augusto respondeu, a voz também embargada. Você tinha acabado de perder a Camila. Estava destruído. Quando vi os primeiros exames do Theo, pensei que seria melhor você aceitar logo a realidade do que ficar se iludindo com tratamentos que talvez não funcionassem. Mas essa decisão não era sua, Gabriel gritou. Era minha, e você me tirou essa escolha. Eu sei, Augusto baixou a cabeça. Eu sei e me arrependo. Mas Gabriel, você precisa entender o estado em que estava. Você estava destruído, sem forças, querendo desistir de tudo. Eu achei que se tivesse alguma esperança com o Theo e depois não desse certo, você não ia aguentar. O silêncio que caiu foi devastador. Você quis me proteger e acabou me destruindo mais ainda, Gabriel disse, limpando o rosto com as mãos. Porque passei 6 meses odiando meu próprio filho, culpando ele por uma condição que nem é tão grave quanto você me fez acreditar. Me desculpa, Augusto sussurrou. De verdade, Gabriel. Me desculpa. Gabriel olhou para o homem que considerava como um tio. Viu sinceridade no arrependimento. Viu dor genuína. Mas também viu que algumas coisas não podiam ser consertadas com um pedido de desculpas. Eu não vou processar você, Gabriel disse depois de um longo silêncio. Não vou destruir sua carreira. Mas nossa amizade acabou. Não consigo mais confiar em você. Augusto assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. Eu entendo. Quero todos os exames que fez do Theo. Todos os laudos. Todas as anotações. Vou passar para outros especialistas avaliarem. Vou mandar tudo hoje mesmo. E Augusto? Gabriel disse quando o médico já estava saindo. Da próxima vez que quiser proteger alguém, lembra que às vezes a verdade dói menos que a mentira. Augusto saiu da mansão cabisbaixo, carregando o peso de uma amizade destruída pela boa intenção mal executada. Gabriel voltou para a sala onde Juliana estava com Theo. O bebê tinha acabado de mamar e estava sonolento nos braços dela. Como foi? Ela perguntou. Difícil, mas necessário. Ele se arrependeu? Sim, mas algumas coisas não têm volta. Juliana assentiu. Gabriel sentou ao lado dela e ficou observando o filho. Juliana, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você lutou tanto pelo Theo? Você mal me conhece, mal conhece ele. Por que arriscou seu emprego, sua segurança, tudo? Juliana ficou em silêncio por alguns segundos,
os olhos ficando distantes. Porque eu tive um irmão, ela disse finalmente, a voz saindo baixa. Ele nasceu com uma condição delicada também. Meus pais não tinham dinheiro para os tratamentos adequados. Levaram ele em médicos do posto de saúde que fizeram o que podiam, mas não era suficiente. Gabriel prestou atenção em cada palavra. Quando meu irmão tinha 1 ano, uma médica disse para minha mãe que não adiantava mais tentar, que era melhor aceitar. E minha mãe, cansada, sem dinheiro, sem esperança, aceitou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. 3 anos depois, descobrimos que havia um tratamento novo. Um tratamento que poderia ter salvado meu irmão, mas já era tarde. Ele tinha se ido. Gabriel sentiu o peito apertar. Quando vi o Theo pela primeira vez, Juliana continuou. Quando vi todo mundo desistindo dele sem nem tentar, jurei que não ia deixar acontecer de novo. Não ia deixar que mais uma criança fosse condenada por falta de alguém que lutasse por ela. Sinto muito pelo seu irmão, Gabriel disse, colocando a mão no ombro dela. Eu também. Mas pelo menos agora posso fazer diferente com o Theo. Gabriel olhou para o filho dormindo tranquilo nos braços de Juliana. Percebeu que aquela mulher não era apenas uma babá. Era um anjo que chegou na hora certa para salvar não só Theo, mas ele mesmo. Obrigado, ele disse, a voz grossa de emoção, por não desistir do meu filho quando eu desisti. Não precisa agradecer, só precisa estar presente daqui para frente. Vou estar, prometo. E naquela tarde, enquanto o sol se punha do lado de fora da mansão, Gabriel Monteiro finalmente começou sua jornada como pai. Uma jornada que tinha começado com 6 meses de atraso, mas que ainda tinha tempo de ser linda. Porque nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, e nunca é tarde para lutar por quem a gente ama. Os dias seguintes foram os mais intensos que aquela mansão já tinha visto. Gabriel cancelou todas as viagens, todas as reuniões, todos os compromissos que não fossem absolutamente essenciais. Pela primeira vez em 6 meses, ele estava presente. E pela primeira vez, estava aprendendo a ser pai. Na primeira manhã, ele acordou antes das 6 e foi até o quarto de Theo. Juliana já estava lá, preparando a mamadeira. Bom dia, ela disse surpresa. O senhor acordou cedo. Me chama de Gabriel, ele pediu pegando a mamadeira das mãos dela. E quero aprender, me ensina a fazer isso direito. Juliana sorriu. Não tem muito segredo, só precisa ter paciência e carinho. Gabriel sentou na poltrona com Theo no colo, o bebê ainda sonolento, e começou a dar a mamadeira com mãos desajeitadas. Derramou um pouco no primeiro dia, segurou errado no segundo, mas no terceiro já estava conseguindo. Ele está bebendo, Gabriel disse emocionado como se fosse a descoberta mais incrível do mundo. Juliana riu baixinho. Está sim, e olha como ele fica calminho com você. Era verdade. Theo mamava tranquilo nos braços do pai, e vez ou outra fazia aquele barulhinho suave que parecia um suspiro de contentamento. Mas o verdadeiro desafio começou quando a doutora Beatriz veio até a mansão para a primeira consulta oficial. Ela trouxe uma equipe pequena e uma mala cheia de equipamentos. Senhor Monteiro, ela cumprimentou formalmente. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Gabriel, por favor. E o prazer é meu. Obrigado por aceitar cuidar do meu filho. Juliana me contou a história de vocês. Vou fazer o possível para ajudar. Instalaram um pequeno consultório improvisado num dos quartos da mansão. Doutora Beatriz explicou que o acompanhamento seria longo, com sessões regulares de estimulação e terapia visual. Precisamos entender que cada bebê responde de forma diferente, ela disse enquanto examinava Theo. Não posso prometer resultados milagrosos, mas posso prometer que vamos tentar tudo o que estiver ao nosso alcance. É tudo o que peço, Gabriel respondeu segurando a mãozinha do filho. As primeiras semanas foram difíceis. Havia dias que Theo reagia bem aos estímulos, outros dias em que parecia não responder a nada. Gabriel ficava ansioso, querendo ver progresso imediato. Mas Juliana sempre o acalmava. É um processo, ela dizia. A gente precisa ter paciência. Mas e se não funcionar? E se eu tiver esperança e no final? Aí a gente continua amando ele do mesmo jeito. Mas pelo menos a gente tentou. Gabriel passou a participar de todas as sessões. Aprendeu exercícios de estimulação.
Aprendeu a identificar quando Theo estava reagindo. Aprendeu a celebrar cada pequena vitória. E as vitórias começaram a aparecer. Primeiro foi um dia em que Theo virou a cabeça na direção de uma luz forte. Doutora Beatriz pediu para repetirem o teste. Theo virou de novo. Ele está percebendo, ela disse emocionada. Está percebendo a luz. Gabriel abraçou o filho com tanta força que Juliana precisou lembrá-lo de ter cuidado. Ele chorou por 10 minutos seguidos, segurando Theo contra o peito. Você está conseguindo, filho. Você está conseguindo. Depois foi o dia em que Theo sorriu ao ouvir a voz do pai. Não era reflexo, não era coincidência. Era um sorriso genuíno de reconhecimento. Gabriel ligou para todo mundo que conhecia. Mandou mensagem para Marta, para Regina, para Helena. Meu filho sorriu para mim. Ele me reconheceu. Marta e Regina choraram junto com ele. Até Helena, normalmente tão contida, teve que limpar os olhos discretamente. Mas o verdadeiro momento de virada aconteceu num sábado de manhã. Gabriel estava brincando com Theo no tapete da sala, movendo um brinquedo colorido que fazia barulho. Juliana observava de longe, sorrindo ao ver pai e filho finalmente conectados. Olha aqui, Theo, Gabriel dizia animado. Olha o barulhinho. Moveu o brinquedo de um lado para o outro. E então aconteceu. Os olhinhos de Theo seguiram o movimento. Gabriel congelou. Juliana, vem aqui. Rápido. Ela correu até eles. O que foi? Ele seguiu o brinquedo com os olhos. Ele seguiu. Tem certeza? Gabriel testou de novo. Moveu o brinquedo devagar da esquerda para a direita. Theo acompanhou com o olhar. Não perfeitamente, mas acompanhou. Meu Deus! Juliana sussurrou, as lágrimas escorrendo. Gabriel, ele está vendo. Gabriel largou o brinquedo e pegou Theo no colo, apertando ele com todo o amor que tinha represado por 6 meses. Você está vendo, meu filho? Você está vendo? Ligaram para a doutora Beatriz imediatamente. Ela veio no mesmo dia e confirmou. Theo estava desenvolvendo percepção visual. Não era completa ainda, mas estava acontecendo. É raro, ela admitiu, mas não impossível. Com o acompanhamento certo e muita dedicação, ele pode desenvolver visão funcional. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Gabriel e Juliana ficaram conversando na sala. Eu não sei como agradecer você, Gabriel disse, servindo um chá para os dois. Você salvou meu filho, salvou a mim também. Você que salvou vocês dois, Juliana respondeu, quando decidiu dar uma chance. Mas foi você que me obrigou a enxergar, que não desistiu mesmo quando eu mandava você embora. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo o chá. Juliana, quero fazer uma proposta, Gabriel disse finalmente. Que proposta? Quero que você não seja mais babá do Theo. Quero que seja parte da família. Juliana piscou surpresa. Como assim? Vou estabelecer um fundo em nome do seu irmão. Um fundo que vai ajudar famílias que não têm condições de pagar tratamentos médicos para os filhos. E quero que você coordene isso. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Gabriel, eu não sei o que dizer. Seu irmão não teve a chance que o Theo está tendo. Mas podemos fazer com que outras crianças tenham, em memória dele. Juliana cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Ele se chamava Lucas. Tinha o sorriso mais lindo do mundo. Então vai ser Fundo Lucas. E vai ajudar centenas de crianças a terem o tratamento que ele merecia. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Gabriel se levantou e abraçou ela. Não era um abraço de patrão para funcionária. Era um abraço de família. De gente que passou junto por uma tempestade e saiu do outro lado transformada. Os meses seguintes foram de pura dedicação. Gabriel aprendeu a trocar fraldas, a dar banho, a fazer Theo dormir cantando as mesmas músicas que Juliana cantava. Aprendeu que ser pai não era sobre ser perfeito, era sobre estar presente. Theo continuava progredindo. Já conseguia focar em rostos, já reagia a cores vibrantes, já acompanhava objetos com os olhos. Não era visão perfeita, mas era muito mais do que qualquer um tinha achado possível. Uma tarde, enquanto Theo estava na sessão de terapia, Gabriel recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Gabriel? Sou eu, Augusto. O silêncio foi pesado. Eu sei que você não quer falar comigo. O médico continuou, a voz cansada. Mas precisava te dizer uma coisa.
Fiquei sabendo do progresso do Theo. E fico feliz. Fico realmente feliz que eu tenha estado errado. Gabriel não respondeu. Você tinha razão em cortar nossa amizade, Augusto disse. Eu cruzei uma linha que não deveria, mas queria que soubesse que nunca quis te prejudicar. Nunca quis prejudicar o Theo. Eu sei, Gabriel respondeu finalmente. Mas isso não muda o que aconteceu. Eu sei. Só queria que soubesse que vou carregar isso pelo resto da vida. E que vou me esforçar para nunca mais cometer o mesmo erro com nenhum outro paciente. Gabriel desligou o telefone e ficou olhando para a tela. Não sentia mais raiva de Augusto. Sentia pena. Pena de um homem que tinha tentado fazer o bem e acabado causando tanto mal. Mas não era hora de pensar nisso. Era hora de voltar para a sala onde Theo o esperava com aquele sorriso que iluminava o mundo inteiro. Era hora de continuar sendo o pai que seu filho merecia. Porque a redenção não acontece num único momento. Acontece todos os dias, em cada escolha de estar presente, de amar, de lutar. E Gabriel Monteiro tinha finalmente aprendido isso da forma mais bonita possível. 4 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo. Theo agora tinha 10 meses, e a transformação era tão grande que parecia impossível ser o mesmo bebê que Juliana conheceu naquela primeira manhã. Ele não apenas reagia à luz, ele via. Não perfeitamente, não como a maioria das crianças, mas via o suficiente para acompanhar o pai pela sala, para sorrir quando reconhecia rostos, para estender as mãozinhas quando queria ser pegado no colo. E estava tentando engatinhar, com aquela determinação linda que só bebês têm. Gabriel tinha se tornado um pai completamente diferente. Acordava cedo todos os dias para dar café para Theo, participava de todas as terapias, e pela primeira vez na vida, os negócios vinham em segundo lugar. O filho era prioridade absoluta, mas hoje era um dia especial. Um dia que Gabriel planejava há semanas com o mesmo cuidado que colocava nos maiores negócios da vida. Hoje era o dia da inauguração do Fundo Lucas. A mansão estava transformada. O jardim imenso havia sido decorado com tendas brancas, flores por todo lado e um palco montado para as apresentações. Dezenas de pessoas começavam a chegar. Famílias que seriam beneficiadas pelo fundo, médicos parceiros, empresários que se ofereceram para ajudar e até jornalistas que queriam cobrir a história. Juliana estava no quarto ajeitando Theo, vestindo nele uma roupinha especial que Gabriel tinha comprado. Ela mesma estava diferente, usando um vestido elegante mais simples. Os cabelos soltos, um sorriso no rosto que não desaparecia. Olha você, todo lindo, ela disse para Theo, que respondia com sorrisinhos. Hoje é um dia muito especial, sabia? Hoje a gente vai ajudar muitas crianças, igual o tio Lucas gostaria. Theo fez aquele barulhinho fofo e estendeu a mãozinha para o rosto dela. Juliana sentiu os olhos marejarem. Ainda não acreditava em tudo que tinha acontecido. Marta entrou no quarto também arrumada, os olhos brilhando. Juliana, está quase na hora. O pessoal está chegando. Já vamos descer. Quem diria, né? Marta disse, se aproximando e fazendo carinho em Theo. Lembro do dia que você chegou aqui. Achei que era mais uma que não ia aguentar essa casa. Eu também achei que não ia aguentar. Mas você mudou tudo. Salvou esse menino. Salvou o patrão também. A gente se salvou junto, Juliana corrigiu. Todos nós. Desceram para o jardim onde a festa já estava acontecendo. O espaço estava cheio de gente, conversas animadas, crianças correndo. Era uma energia completamente diferente daquela mansão que Juliana conheceu meses atrás. Agora havia vida, havia calor, havia amor. Helena estava lá também, coordenando os últimos detalhes com a eficiência de sempre. Quando viu Juliana, hesitou por um segundo, depois se aproximou. Juliana, posso falar com você um momento? Claro. Helena respirou fundo, claramente desconfortável. Eu queria pedir desculpas por tudo, pela forma como tratei você, pela forma como duvidei. Eu estava errada. Juliana sorriu. Você estava fazendo o que achava certo. Não, eu estava me escondendo atrás de regras porque era mais fácil que enxergar a verdade. Mas você teve coragem de fazer diferente. E por isso, essa família inteira mudou. Obrigada, Helena. De verdade. As duas se abraçaram, fechando um ciclo que precisava ser fechado. Nesse momento, Gabriel subiu ao palco.
Estava nervoso. Juliana podia ver, mas também determinado. Pegou o microfone e esperou o silêncio. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui neste dia tão importante. A voz dele ecoou pelo jardim. Todas as conversas pararam. Há alguns meses eu era um homem destruído. Tinha perdido minha esposa e, por causa da minha dor, estava perdendo meu filho também. Olhava para ele e via apenas o que ele não tinha, o que ele não podia ser. Era mais fácil fugir que enfrentar. Juliana sentiu o peito apertar. Segurava Theo no colo e o bebê olhava na direção do pai, como se soubesse que estava falando dele. Até que uma mulher corajosa entrou na minha vida e me obrigou a enxergar a verdade. Me obrigou a ver que eu tinha um filho que precisava de mim. Um filho que merecia uma chance. Gabriel apontou para Juliana e todos olharam na direção dela. Ela corou, mas sorriu. Juliana não apenas salvou meu filho. Ela me ensinou o que significa realmente amar. Significa estar presente, mesmo quando dói. Significa lutar, mesmo quando parece impossível. Significa nunca, nunca desistir. As pessoas começaram a se emocionar. Várias mães limpavam lágrimas. Hoje, estamos inaugurando o Fundo Lucas, em homenagem ao irmão de Juliana que se foi cedo demais. Um menino que não teve a chance que meu filho está tendo. E a partir de hoje, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que nenhuma criança fique sem tratamento por falta de recursos. Os aplausos começaram, mas Gabriel levantou a mão pedindo silêncio. Quero apresentar a primeira família que será beneficiada pelo fundo. Um casal jovem subiu ao palco, carregando uma menina de poucos meses. A mãe estava chorando, o pai tentando se segurar. Esta é a pequena Sofia, Gabriel disse, sua voz tremendo. Ela tem a mesma condição que meu filho tinha, e graças ao Fundo Lucas, vai receber todo o tratamento necessário completamente gratuito. A mãe de Sofia desabou a chorar. Gabriel a abraçou e o pai também. E ali no palco, 3 pessoas que mal se conheciam compartilhavam um momento de esperança pura. Juliana não conseguiu segurar as lágrimas. Olhou para Theo, que estava olhando tudo com aqueles olhinhos curiosos, e sussurrou. Olha, amor, olha quantas crianças a gente vai ajudar. Igual o tio Lucas gostaria. Quando Gabriel desceu do palco, foi direto até Juliana. Pegou Theo no colo e ergueu ele, olhando nos olhos do filho. Você vê o papai, meu amor? Vê. E então aconteceu o momento que ninguém ali jamais esqueceria. Theo focou completamente nos olhos do pai. Não desviou, não perdeu o foco. E sorriu. Um sorriso enorme, daqueles que iluminam o mundo inteiro. Ele está me vendo. Gabriel sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente. Meu filho está me vendo. As pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo. Marta e Regina abraçadas, chorando. Helena limpando os olhos discretamente. Doutora. Beatriz, que também estava presente, com as mãos no peito, emocionada. Gabriel abraçou Theo com tanta força, com tanto amor, que parecia que ia apertar ele para dentro do coração. Eu te amo, filho. Te amo tanto. E Theo, como se entendesse cada palavra, encostou a cabecinha no ombro do pai e ficou ali, tranquilo, amado, completo. Juliana observava a cena com o coração transbordando. Pensou em Lucas, no irmãozinho que não teve essa chance, mas sabia que de algum lugar ele estava vendo e estava feliz. A festa continuou pela tarde toda. Famílias sendo cadastradas no fundo, médicos oferecendo apoio, empresários fazendo doações. O que começou como a inauguração de um projeto virou um movimento de amor e esperança. No final do dia, quando todos já tinham ido embora, Gabriel, Juliana e Theo ficaram sentados no jardim, observando o pôr do sol. Obrigado, Gabriel disse de repente, por tudo. Você já me agradeceu 1000 vezes. E vou continuar agradecendo pelo resto da vida. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Theo brincar com os dedinhos. Sabe o que é engraçado? Juliana disse. Quando aceitei esse emprego, estava desesperada. Sem dinheiro, sem perspectiva. Achei que estava vindo aqui só para trabalhar. E veio mudar nossas vidas. A minha também mudou. Encontrei uma família, encontrei um propósito, encontrei uma forma de honrar meu irmão. Lucas estaria orgulhoso. Está, eu sinto.
Theo começou a choramingar, com sono depois de um dia tão movimentado. Gabriel pegou ele no colo e ficou embalando devagar, cantando baixinho aquela música que Juliana tinha ensinado para ele. Juliana observava pai e filho e pensava em como a vida era estranha, como às vezes as coisas mais lindas nascem das situações mais dolorosas, como o amor tem o poder de curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Juliana, Gabriel disse quando Theo já estava quase dormindo. Você vai ficar, né? Como parte dessa família? Vou, ela respondeu sem hesitar. Para sempre. Bom, porque não sei fazer isso sem você. Você sabe sim, mas vamos continuar fazendo juntos. Gabriel sorriu, aquele sorriso que ele tinha perdido quando Camila partiu e que agora, finalmente, tinha voltado. Camila estaria feliz, ele disse de repente. Com tudo isso, com o homem que me tornei, com o pai que consegui ser para o filho dela. Ela está feliz, tenho certeza. Acha que ela e o Lucas estão lá em cima cuidando da gente? Acho, e apostando corrida para ver quem cuida melhor. Os dois riram baixinho para não acordar Theo. Vamos entrar? Gabriel sugeriu. Esse pequeno príncipe precisa da cama dele. Entraram na mansão que não era mais fria, não era mais vazia. Era um lar. Um lar cheio de amor, de risadas, de esperança. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Juliana ficou alguns minutos observando ele no berço. Lembrou do primeiro dia que entrou naquele quarto e viu um bebê que ninguém acreditava. Um bebê que todos tinham desistido. E agora via uma criança que estava provando que milagres existem. Que o amor é capaz de mover montanhas. Que nunca é tarde para recomeçar. Boa noite, pequeno milagre. Ela sussurrou, dando um beijo na testa dele. Amanhã tem mais aventuras esperando a gente. Saiu do quarto e encontrou Gabriel no corredor. Dormiu? Ele perguntou. Como um anjo, igual ele é. Ficaram ali parados por um momento, apenas apreciando o silêncio cheio de paz. Gabriel, Juliana disse, você percebe que a história de vocês vai inspirar muita gente, né? Como assim? Vai ter gente que vai ouvir sobre o pai que quase desistiu, mas encontrou forças para lutar. Sobre o bebê que ninguém acreditava, mas que mostrou que é possível. Sobre a babá que arriscou tudo pelo que era certo. Gabriel sorriu. E sabe qual vai ser a melhor parte da história? Qual? Que não acabou. Que a gente ainda está escrevendo ela. Todo dia, a cada momento que a gente escolhe amar, escolhe lutar, escolhe acreditar. Juliana sentiu os olhos marejarem mais uma vez. É verdade. E você sabe qual é a lição que quero que as pessoas aprendam com nossa história? Qual? Gabriel olhou na direção do quarto onde Theo dormia. Depois olhou de volta para Juliana. Que nunca devemos julgar ninguém pela aparência ou pelas circunstâncias. Que sempre há mais por trás do que os olhos podem ver. E que quando a gente encontra alguém que acredita na gente quando nem nós mesmos acreditamos, a gente encontrou um verdadeiro anjo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Juliana. E que o amor, Gabriel continuou, o amor verdadeiro, aquele que se doa sem esperar nada em troca, é capaz de fazer milagres que a ciência não explica. Os dois ficaram ali, em silêncio, deixando as palavras ecoarem na casa que tinha se tornado um santuário de segundas chances. Porque no final, essa não era apenas a história de um bebê que desafiou um diagnóstico. Era a história de um pai que aprendeu a amar novamente, de uma mulher que encontrou propósito na dor, de uma família que renasceu das cinzas. Era a história de que nunca, nunca é tarde para mudar, para recomeçar, para acreditar. E principalmente, era a história de que, quando tudo parece perdido, quando todos desistem, quando a esperança parece impossível, ainda existe uma chance. A chance do amor fazer o que mais ninguém consegue. Transformar o impossível em realidade.